Olá, hoje vamos retomar o estudo do instrumento endodôntico. Vamos falar hoje do instrumento manual, tão importante e tão utilizado largamente na endodontia. Vamos estudar as suas características, propriedades mecânicas e a sua utilização. Vale lembrar que o principal objetivo do tratamento endodôntico é o controle da infecção que ocorre não só na luz do canal principal, mas em todo o sistema endodôntico. E é exatamente este instrumento endodôntico que vai, através desta complexa anatomia, que é a anatomia interna do dente, chegar até a região apical e poder trabalhar em todas estas paredes a fim de promover e de auxiliar o controle da infecção que aí ocorre. É preciso entender que tudo isto só é possível a partir de uma cirurgia de acesso bem realizada, dos canais localizados, do preparo do canal bem realizado e agora convida você a entrar com o teu instrumento endodôntico manual minimamente para explorar e conhecer um pouco melhor essa anatomia interna. É claro que eu posso ir além, usar esse instrumento manual para preparar, para realmente trabalhar nessas paredes do canal, dando forma, a forma adequada a elas. É neste momento que eu vou transformar o canal anatômico, que você vê aqui representado numa tomografia em verde, numa microtomografia em verde, um canal anatômico, o canal original, sendo transformado num canal cirúrgico após a atuação desse instrumento endodôntico manual, dando forma adequada para que ele possa ser obturado posteriormente e, é claro, promovendo, como eu já disse, o controle da infecção que ocorre nesse sistema. O instrumento endodôntico, ele é dividido em 3 ou 4 ah, 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 séries, basicamente. Eu tenho aqui uma série que se chama série de instrumentos especiais, são 3 instrumentos, com as cores todas sempre padronizadas pela ISO. É o instrumento que tem lá o cor-de-rosinha, o cinza e o roxinho. Esta chama-se série especial. Depois eu tenho a primeira série, com instrumentos que vão do branco ao negro, branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto, e tem escrito cada um aqui um númerozinho, que é o nome desse instrumento. E depois eu tenho uma segunda série, que é instrumentos que vão 45 a 80, de novo repetindo as mesmas cores, branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto, e eu teria ainda uma terceira série. Esta terceira série seriam de instrumentos ainda mais calibrosos, que se prestam basicamente ao uso de um especialista, num caso um pouco mais específico. Esse instrumento, esse instrumento manual, ele é produzido a partir de uma liga de aço inoxidável, e que confere a esse instrumento bastante eficiência de corte, porque ele vai trabalhar raspando a parede do canal, cortando, portanto. Ele tem uma boa eficiência de corte, uma boa durabilidade, ele tem uma boa resistência à corrosão, uma boa rigidez, e isto às vezes ajuda e às vezes atrapalha, e tem um baixo custo. Esses instrumentos podem ter seções diferentes, formas diferentes, morfologias diferentes, em função daquilo que eu quero que ele realize no canal radicular. As limas mais comuns são as limas tipo K, como aí estão. Eu posso ter limas tipo Flex, que, como o nome fala, elas são limas um pouco menos rígidas, um pouco mais flexíveis que as limas tipo K. E eu tenho ainda as limas tipo H, com seu uso, para nós, muito restrito a uma determinada manobra de esvaziamento da polpa viva, que se chama pulpectomia, e que você vai ver no momento oportuno. As limas tipo K, como você vê, tem uma morfologia de uma hélice um pouco mais aberta, com espiras mais abertas, em relação à lima tipo Flex, que tem espiras mais fechadas. E a lima tipo H tem uma morfologia completamente particular, porque ela, ao contrário das outras duas, não é realizada, não é produzida por torção de uma haste metálica, mas sim por usinagem, onde uma ferramenta de corte vai esculpindo a forma que eu quero nesse instrumento. As limas tipo K têm como características principais uma boa resistência à torção, uma rigidez grande, uma seção transversal de corte que pode ser quadrangular, como esta que está aqui, ou pode ser triangular, dependendo do diâmetro desse instrumento, e com um ângulo de corte de 90 graus, no caso de uma seção quadrangular, ou de 60 graus,
no caso de uma seção triangular. Elas são feitas por torção. E aqui está uma visão de uma lima tipo K macroscópica e aqui uma fotografia um pouquinho mais aumentada, uma fotografia do microscópio eletrônico de varredura, onde eu mostro novamente a forma dessa lima. As limas do tipo flex ou flexofile, elas são mais flexíveis do que as limas tipo K, porque, na verdade, primeiro tem uma pequena modificação na liga desse instrumento, que deixa um pouquinho mais flexível, mas, acima de tudo, por causa da seção triangular que ela tem. Menor seção triangular, menor área de seção triangular, mais flexível é o instrumento. Por ter um ângulo de corte mais agudo, 60 graus, o poder de corte desse instrumento é bastante alto, um pouco menos resistente à torção, e ela também é produzida por um processo mecânico de torção de uma haste metálica. Aqui está uma liminha tipo flex. Você pode perceber que o espaço entre as espiras é um pouco menor do que o espaço das limas tipo K. As limas tipo H ou tipo Redstone, elas têm um alto poder de corte porque o seu ângulo de corte é ainda um pouco mais agudo, tem uma alta flexibilidade, porque o próprio processo de torção com que as outras duas passa, este processo de torção encrua um pouco essa liga metálica e a torna um pouco mais rígida. Então, é um instrumento mais flexível, tem a seção transversal em forma de vírgula e ela é feita por usinagem, como eu disse, a partir do corte de um instrumento, de corte num torno que vai esculpindo a forma da lima tipo Redstone. É uma lima que precisa tomar cuidado na sua utilização, porque ela tem baixa resistência à torção, ela quebra com facilidade, e para nós, no nosso curso, ela é quase exclusivamente usada durante o processo de pulpectomia. Então acompanha comigo agora as características gerais do instrumento endodôntico. Posso dividi-lo em 3 partes: um cabo, uma haste ou intermediário e uma lâmina ativa, uma parte ativa. O comprimento do instrumento, que vai daqui até aqui, pode ser, na verdade, 3. 3 podem ser os comprimentos: 21, 25 e 31 milímetros. Quer dizer que então eu tenho limas que vão ter este comprimento de 21, de 25 e de 31 milímetros. Mas a sua parte ativa em si, sempre, independentemente do seu comprimento, sempre vai medir 16 milímetros. Portanto, o que varia num comprimento do instrumento endodôntico é a sua haste intermediária. É aqui que vai aumentar ou vai diminuir e que vai deixar esse instrumento mais comprido ou menos comprido. Neste cabo, eu tenho escrito um número. Este cabo, aliás, tem uma cor que é padronizada. Para cada nome de instrumento, para cada lima, eu tenho uma cor de cabo diferente. Este número que está aqui dá o nome da lima. Essa lima é uma lima que chama lima 40. E ela chama lima 40 e toda lima 40 tem sempre a mesma cor de cabo, que é o cabo preto. Essa lima chama lima 40 porque na sua ponta, ou no primeiro diâmetro que eu consigo medir, ela tem como medida um diâmetro de 0,40. E o que acontece é que esse instrumento, é claro, é cônico. Eu tenho uma medida menor aqui e uma medida maior ali. E a velocidade com que este diâmetro aumenta, isto é fundamental para depois você entender o instrumento mecanizado, que aí muda tudo, mas a velocidade que esse instrumento aumenta de diâmetro chama-se conicidade. Conicidade é quanto o instrumento cresce em milímetro ou em décimo de milímetro a cada milímetro que eu caminho da ponta para o final da parte ativa. A cada milímetro que eu caminho, esse instrumento cresce 0,02 milímetro. Então, a conicidade de todo o instrumento manual, isso também é padronizado, a conicidade é 0,02 milímetro por milímetro. Quer dizer, a cada milímetro que eu caminho da ponta para o final da parte ativa, esse instrumento está crescendo 0,02 milímetros. Quer dizer, como esta parte ativa
tem 16 milímetros. Se o meu instrumento 40 começa com 0,40 e a cada milímetro eu vou incrementando 0,02 milímetros, eu tenho que no final da parte ativa, que seria aqui o D2 ou o D16, ambas as denominações são adequadas, o D2 ou o D16, eu tenho que o diâmetro final desse instrumento é 0,72, que nada mais é do que o 0,40 do começo, e aí vai se somando 16 vezes 0,02, que é quando eu chego ao diâmetro final desse instrumento, que é de 0,72 milímetros. Essa é a lima 40, esse é o instrumento endodôntico, isto é igual para todo instrumento. Se aqui tivesse escrito 20, eu teria um instrumento com o cabo amarelo, daqui a pouco você vai ver, e esse instrumento ia se comportar da mesma forma. Se ele fosse o instrumento 20, a ponta seria 20 e ele iria crescer 0,02 milímetro a cada milímetro, porque a conicidade é igual para qualquer instrumento manual estandartizado. Voltando às nossas séries, na série especial, portanto, eu tenho o instrumento rosinha 06. 06 é o nome dele, porque quer dizer que ele tem 0,6 ou 0,06 de milímetro na ponta. 0,8, ele tem 0,08 na ponta. O 10, 0,10 na ponta. Note que o incremento do diâmetro de um instrumento para o outro, do rosinha para o cinza, do cinza para o lilás, foi de 0,02 de milímetro. Incremento do diâmetro de ponta. Esta é a série especial. Depois a gente passa para a primeira série, onde eu tenho instrumento 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Percebe? Lógico, como a gente já falou, 15 porque a ponta é 0,15, 20 porque a ponta é 0,20 e assim por diante. Mas perceba que o incremento do diâmetro agora passa a ser de 0,05 e não mais de 0,02 como era aqui. Aqui de 6 passava para 8, aqui de 15 passa para 20. E assim vai em toda a primeira série. Quando eu chego na segunda série, nos 3 primeiros instrumentos, veja que a cor se repete, branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto, nos 3 primeiros instrumentos da segunda série, o incremento de diâmetro continua a ser de 0,05, ou de 0,5, perdão. Na verdade, são os 4 primeiros instrumentos, onde eu passo 45 para 50, 50 para 55, 55 para 60. Mas os 2 últimos, o incremento aqui já é de 0,10. Então eu cresço de 60 para 70 no diâmetro de ponta e eu cresço de 70 para 80 no diâmetro de ponta. Estes são os instrumentos, estes são os diâmetros, estas são as características desse instrumento. Lembra que a cor é sempre igual, todo instrumento 15 é branco, como todo instrumento 60 é azul. Ah, mas eu tenho 30 também que é azul. Sim, mas se você pegar os 2 instrumentos na mão, os 2 de cabo azul, um 30 e um 60, os diâmetros são tão grandes, ou as diferenças são tão grandes de diâmetro, que você visualmente consegue identificá-los com facilidade. Lembrar que a seção transversal muda e, dependendo da seção transversal desse instrumento, eu tenho um ângulo de corte diferente e quanto mais agudo for o ângulo de corte, mais esse instrumento vai cortar. Há ainda características nas pontas desses instrumentos, que alguns instrumentos ainda conseguem ter, além de uma guia de penetração, como é a primeira pontinha do instrumento, em sequência a sua primeira lâmina de corte, e quando junta essa guia de penetração com a lâmina de corte, eu tenho que formar um ângulo de transição. Quanto mais suave for esse ângulo de transição, quanto mais suave, menor é a capacidade que esse instrumento tem de provocar algum defeito de instrumentação, algum acidente de instrumentação, justamente por causa da agudicidade desse ângulo que está aqui. Então vamos lá fazer um pequeno exercício. Que instrumento é esse aqui? É um instrumento 15. 15 tem o cabo branco. Se ele é um instrumento 15, esse é o nome dele, eu sei que o diâmetro da ponta dele é de 0,15. Esse instrumento 0,15, eu sei que tem uma parte ativa de 16 milímetros. E que a conicidade, como qualquer instrumento manual, a conicidade é de 0,02 milímetro por milímetro. Então, qual que é o diâmetro final desse instrumento? É o 0,15 somado 16 vezes 0,02, que dá um total, que dá um diâmetro final da porção ativa desse instrumento de 0,47.
Como é que a lima trabalha? A lima trabalha com 3 movimentos básicos. O primeiro movimento de penetração. A penetração é o seguinte, eu coloco a lima dentro do canal e faço uma pressão apical para ela entrar no canal. Mas não forço excessivamente, só uma pressão. E agora eu faço o movimento de 1/4 de volta à direita, 1/4 de volta à esquerda e removo. Volto a fazer pressão apical, 1/4 de volta à direita, 1/4 de volta à esquerda e removo. E vou fazendo este movimento, penetração, pressão apical, 1/4 de volta à direita, 1/4 de volta à esquerda e removo, até eu chegar onde eu quero, até penetrar onde eu quero. Este é o movimento de penetração. Existe a cinemática da lima com a ação propriamente dita, da lima raspar, limar a parede do canal. Então, este movimento, depois da lima estar no movimento, no lugar que eu quero, no comprimento que eu quero, eu vou forçar essa lima, eu vou introduzir a lima passivamente no canal e vou fazer uma pressão lateral com esta lima, pressão lateral com a lima e vou remover em viés. Remover em viés significa começar num ponto e terminar no outro. Esta remoção em viés, com a lima pressionada contra a parede, força as lâminas de corte contra a parede, raspando, cortando e, portanto, limando, desgastando essa parede desse canal que eu preciso desgastar. Então, introdução passiva, pressão lateral, retirada em viés e ir tentando fazer com que esse instrumento toque e negocie todas as paredes do canal. Penetra numa parede, remove, penetra na outra, remove em viés, penetra na outra, remove em viés, e assim vai, até o instrumento ficar folgado dentro do canal, quando então eu troco para um instrumento mais calibroso. O nosso grande problema na instrumentação manual é que a lima precisa ser dura, porque senão ela não consegue gastar a dentina. É a dentina que gasta a lima. Porque ela precisa ser dura, ela tem uma certa rigidez. E essa rigidez faz com que ela tenha dificuldade em acompanhar a complexa anatomia do canal. Ela perde maleabilidade. E isto faz com que eu tenha consideráveis defeitos e acidentes de instrumentação com o uso do instrumento manual, coisa que a lima feita da liga de níquel-titânio, mecanizada, já diminui muito, já tem muito menos esse tipo de dificuldade. A lima tem que ser rígida para cortar o canal, a lima manual, senão ela não corta na pressão lateral. Mas com isto, ela é dura, e porque ela é dura, ela é menos porque ela é rígida, ela é dura, e ela é muito menos maleável, acompanha menos a anatomia do canal radicular. Eu posso mudar um pouquinho a cinemática da lima e usar uma cinemática que se chama força balanceada, que a lima agora não é mais pressionada lateralmente no canal, mas ela é introduzida com pressão no sentido anti-horário. Eu introduzo a lima e rodo a lima, giro a lima no sentido anti-horário até sentir uma certa resistência. Quando essa lima tem uma certa resistência, quando eu estou introduzindo, rodando no sentido anti-horário, eu faço uma torção no horário e puxo, e assim a lima desgasta por alargamento e não por limagem o canal. E vou fazendo isso até eu chegar no comprimento que eu quero. Então, a introdução da lima com uma pressão apical no sentido anti-horário, a hora que eu sinto resistência, giro no horário, removo e volto a repetir este movimento até a lima chegar no comprimento que eu quero. Melhorando tudo isso, eu tenho as limas de níquel-titânio, que ficam para uma próxima vez, para um próximo estudo, para uma próxima aula. Muito obrigado e aproveitem.